Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Hoje tá bem diferente por aqui. Só eu de Marta Maria tô aqui, mas com convidados muito especiais. Estamos aqui em São Paulo e estamos gravando aqui dia 10 de julho. E o nosso conteúdo é para dia 28 de outubro a 3 de novembro. Estamos em Mórmon, de 1 a 6, e vai ser: quisera persuadir todos vós a vos arrependerdes. Esse aqui é Mórmon falando a nós. Mas antes da gente entrar no assunto da semana e termos essa discussão, vamos aqui apresentar cada um que está aqui hoje. Vamos começar aqui pela Laura. A Laura é minha cunhada. Então, se alguém quiser saber como meu marido é, mais ou menos, tá? Eles são bem parecidos, fisicamente. E a Laura, ela é pedagoga, ela é mãe, ela é maravilhosa. Eu vou deixar ela depois falar um pouquinho dela. Esse aqui é o Eduardo Tomazini, um querido amigo de muitos anos, né? Muitos anos. Ele foi professor do SEI por 20 anos e ele vai se apresentar também um pouquinho mais para nós. E temos o Lucas Guerreiro aqui, diretor da Central das Escrituras no Brasil. Maravilha. Então eu vou deixar... Bom, o Lucas tá aqui há um tempinho já, né, Lucas? Já quase um ano. Quase um ano. Show. Então vamos falar um pouquinho de cada um e aí depois a gente entra. Laura, fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Bom, então, eu sou a Laura, cunhada da Laís, eu sou pedagoga, no momento eu não tô lecionando, tenho uma filhinha de quase 2 anos, a Maia, e sou casada com meu marido Paulo. Na verdade, no dia que passar ela já vai ter 2 anos. É verdade, a Maia já tem 2 anos. E é isso. Tá bom, obrigada, linda. E é membro da igreja também há muitos anos. Quando eu nasci, os meus pais já eram membros, então eu cresci na primária, nos jovens, enfim. E casada há quanto tempo? Há 3 anos. 3 anos, legal, obrigada. Tomazini, querido, fala um pouco de você pra nós. Primeiro quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, essas meninas lindas aqui, o Lucas, que é um amigão. E, bom, eu sou gerente de projetos da Central das Escrituras. Trabalhamos juntos, eu e o Lucas, e é uma bênção. Trabalhei no SEI, né? Fui professor do seminário, instituto, durante 20 anos. E sou casado e hoje estou fazendo 37 anos de casado. Parabéns! Olha, parabéns! Parabéns pra quem? Pra ela, pra mim. Pra mim, né? Legal. Pra ela já não sei. Mas 37 anos, temos 4 filhos e 6 netos e estamos muito felizes. E felizes de estar aqui com vocês. Obrigada. Bênção. Bom, sou o Lucas Guerreiro, trabalho na Central das Escrituras, junto com o Tomazini, uma equipe maravilhosa. E nós somos muito gratos pelo trabalho do Marta Maria, que começou já há quanto tempo? Já faz 1 ano e meio, mais ou menos? 2. Nossa, é bastante tempo. E tem sido uma influência muito benéfica para todo mundo. Vocês conversando do Evangelho ajudam muitas pessoas, então estendo minha gratidão por vocês. É um privilégio participar aqui de novo. Acho que essa já é a 3ª ou 4ª vez que eu participo. E é uma bênção poder falar do Evangelho. Então, estou animado para estar aqui. Maravilha, obrigada. Estou bem animada para a gente ter essa conversa. No caminho para cá, a gente sempre fala disso nos podcasts, que os caminhos sempre são longos. Então, a gente sempre conversa bastante. Veio a Laura Tomazini, então foi bem legal. A gente já conversou bastante, foi bem legal. E agora, então, a gente vai entrar nessa parte em que já faz aí centenas de anos que Jesus Cristo esteve nas Américas, né, da sua aparição e dos seus ensinamentos ali nas Américas, e o povo tá decaindo bastante, né? A gente vai ver aqui que Mórmon vai ficar bem sozinho. Nós vamos conversar sobre isso, né? Estar mais ou menos no mundo, sem ser do mundo, como ser uma luz mesmo, como Mórmon foi. O que eu gosto dessa parte é que nós somos finalmente apresentados um pouco mais profundamente do principal escritor do livro de Mórmon, que é Mórmon, né? Livro de Mórmon é porque ele escreveu. Então agora a gente vai saber sobre a vida dele. Quais foram as experiências que ele teve, as influências que recebeu. Porque muito do livro de Mórmon dependeu da edição deste homem. Ele decidiu, junto com o auxílio do Senhor, que partes deveriam endossar da história. Então a gente estudou em Alma, né? Muitas guerras. Provavelmente é porque ele, que vivia no meio de guerras,
sabia que nos últimos dias haveria muitas guerras e falou, vou colocar essa parte. Também dá para ver a admiração que ele tinha pelo Capitão Moroni. E aí explica por que ele colocou o nome do filho dele de Moroni. Então, é muito interessante a gente tentar entender quem é Mormon, vendo esse registro, que grande homem ele se tornou, um grande profeta do Senhor, e aí a gente consegue, a partir disso, verificar por que ele colocou certas partes no livro de Mormon. Ele sabia que elas seriam importantes para nós, mas ao mesmo tempo eram importantes para ele. Eu acho muito interessante também. Já imaginaram quanto trabalho deu, gente, para ele resumir a quantidade de registros que tinha? Hoje a gente tem computador, a gente vai lá, copia e cola, né? É super fácil de montar um negócio. Imagina ele pegar cada registro, escrever, levou muito tempo. Eu acho que foi um trabalho maravilhoso que ele fez e graças a ele a gente tem todos esses registros, né? E a gente ainda tem uma parcelada que a gente vai ter no futuro, um dia. Espero que a gente seja digno de poder ler essa outra parte, mas que maravilhoso ter Mormon, né, feito esse trabalho tão grandioso. Uma vez alguém tentou interpretar o que significa a palavra Mormon, né? E o profeta Joseph Smith corrigiu essa pessoa dizendo, não, você está equivocado, Mormon significa muito bom. Então o nome dele é muito bom. E realmente nós vamos ver que ele era uma pessoa muito boa. E o interessante é que ele estava no meio de muita iniquidade, muita coisa ruim acontecendo, mas ele se manteve como a garça, né, no meio da lama, branco, puro, limpo, apesar de toda iniquidade. E é muito interessante como o Lucas falou, quanta iniquidade de tantas pessoas, ele era uma luz, né? Porque para Amaron ter pensado nele, ele tinha 10 anos aqui no versículo 2. Desde criança, né? Ele já se destacava. E aí ele fala aqui no 2, né? Quando eu tinha uns 10 anos de idade e começava a ser educado segundo os conhecimentos do meu povo, que foi quando ele ocultou os registros e o Amaron ocultou e veio até ele e falou que ele ia ficar responsável por isso, né? Eu fiquei pensando, gente, será que eu com 10 anos, né, ia conseguir ter essa responsabilidade? Porque Amaron disse assim pra ele, vejo que és um menino sério e de percepção rápida. Né? Então, vocês são mães, quantos anos têm seus filhos? A Maia quase 2. 2, você falou, e o seu? 8, 4 e 2. Então, de 8 tá mais próximo, talvez, da idade de Sim, é verdade, aqui, é verdade. Né? Nossa, é verdade. Mas você é pedagoga, então você teve experiência com crianças e vai ter ainda na sua carreira, né? E é interessante ver que o Senhor estava confiando numa criança. Porque esses registros eram quase 1000 anos de história. Sim. Nossa. E o profeta, ele vai até essa criança. Você já pensou sobre isso? Quando fizer 10 anos, qual que é o nome Enzo. Do Enzo? Imagina, Enzo, o profeta chega, Enzo, eu tenho uma missão pra você. Eu vejo que você é sério e de percepção rápida. Eu não acho que quando fala que é sério, é porque ele era um garoto que ficava quieto no canto assim. Sim. Eu acho que sério porque ele entendia responsabilidades espirituais. Ele levava as coisas espirituais a sério. A sério. E é incrível como isso acontece. Uma criança recebe essa grande responsabilidade. E o profeta diz, quando você tiver mais ou menos 24 anos, aí eu quero que você vá nessa colina tal, e cuida dessas coisas. E isso é impressionante para mim. E mostra como as crianças, elas são... a gente não pode subestimar elas, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente pensa, a criança não está preparada para esse ensinamento, de forma alguma. Quando você ensina, a criança presta atenção e isso marca ela. E quando ela tiver 24 anos ou mais, ela vai se lembrar dessas coisas. Eles têm muito que ensinar para nós. Tem mesmo. E é interessante que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas aos 15 anos ele viu o Senhor, né? Uau. Fala que o Senhor o visitou aos 15, próximo até a idade de Joseph ali. Mas ele era realmente muito preparado, né? Muito preparado para ter essas responsabilidades. Mas eu queria dar um foco, não sei se vocês queriam falar um pouco sobre isso, mas sobre a percepção rápida. Elder Bedner falou que é um dom do Espírito, percepção rápida. Aliás, tem um monte de dom que a gente... Dom de chorar, né? E é um dom. Você tem esse dom, eu com tenho. certeza. Fala qualquer coisa, inauguração de supermercado, eu tô lá chorando e tá tudo certo, né? Mas tem vários dons, né? E ele fala que a percepção rápida é um dom do Espírito. E tem o discurso da Elder Bedner que fala sobre isso, é justamente esse próprio nome, percepção rápida. E ele discorre sobre esse tema, sobre esse dom, né?
E ele diz que é de você realmente, rapidamente, observar as coisas e obedecer rapidamente. Me lembrei de alma, a gente falou, né, alguns meses atrás aí, falamos sobre alma, quando o anjo, quando ele foi lá na cidade lá que ele pregou e expulsaram ele da cidade, e aí o anjo apareceu e falou assim, olha, você precisa voltar para a cidade para pregar. E o que ele fez? Voltou rapidamente, diz a Escritura. Sim. Percepção rápida. É o dom de você observar as coisas, que nem o profeta. Quando os profetas falam, a gente observa, a gente ouve e age rapidamente. Não fica esperando, sabe, ali. Não, é agir de forma rápida. Então, é assim que Mormon ele agia, né? E desse discurso que está referenciado ali na lição, percepção rápida, depois vocês podem ir mais a fundo, ele conta da esposa dele, que quando termina uma reunião sacramental, por exemplo, ela está atenta para saber quem que ela deve se aproximar e dar um abraço, perguntar como está. E isso foi muito marcante para mim, porque para a gente desenvolver esse dom de percepção rápida, a gente precisa orar para que o Senhor nos mostre, Senhor, o que você quer que eu faça, e então agir em seguida, porque de nada adianta Deus te revelar, olha, essa irmã, ela precisa da tua ajuda, e você não fazer nada, não mandar uma mensagem, não ver como ela tá, não conversar com ela. Então a percepção rápida não é apenas perceber, mas o rápido está em agir, né? Correr para fazer alguma coisa. E esse jovenzinho já tinha isso. E com certeza se torna mais fácil de acontecer mais vezes, porque uma vez que você ouve o Espírito e age rapidamente, você vai, acho que, ouvir mais e mais vezes. Eu estava falando disso até com o meu marido. A gente teve uma situação semanas atrás, assim, sobre isso, né? Sobre ouvir o Espírito. E quando a gente deixa de seguir o influxo, né? Assim, o sussurro do Espírito, parece que a gente não percebe outras vezes. Então, quanto mais você ouve, com certeza ele era um menino assim, que ouvia o Espírito, né? E que fazia, porque provavelmente foi por isso que ele teve essa percepção rápida, né? Sim. Adquiriu isso. Um pouco ainda nesse assunto, no discurso também que tem aqui como referência o descontentamento divino, da Michelle Craig, acho que é isso, né? Ela fala também sobre isso, né? Sobre a gente ouvir o Espírito para ajudar os outros. Daí ela conta aquela história da gravata, né? Da irmã que viu o presidente Kimball com um terno novo, e daí ela tinha ganhado uma seda linda, e ela fez a gravata, e aí ela foi levar para ele, embrulhou, e quando ela tava ali na porta, ela falou, nossa, quem sou eu para dar uma gravata? O profeta, né? E aí ela deu meia volta, mas a esposa do presidente Kimball viu e abriu a porta. Oi, Susan, né? E aí ela na hora falou, Susan, nunca ignore o desejo de ser generosa. E aí ela fala que às vezes a gente fica em dúvida, né? Mas será que é o Espírito? Se é uma coisa boa, faça. Se você vai fazer o bem para alguém, abençoar a vida de alguém, faça. Porque com certeza tem a mão do Espírito ali, né? Naquela ideia que você teve. E não sei se... Bom, aqui vai falar, né, um pouquinho, né, mais para frente, aí nos versículos de 13 a 15, que o Senhor retirou os amados discípulos, né, porque é por causa da iniquidade e tal. E ele fala no 15, e eu aos 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto séria, né, ele fala de novo aí, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. É forte isso, né? É forte, porque eu imagino, a igreja ela tinha diminuído muito, morria um apóstolo, não era mais substituído. Então tinha a corda dos 12 lá, mas aí foi diminuindo, até que ficou os 3 discípulos. Até que o Senhor decidiu, não, a iniquidade está tão grande que eu vou tirar eles da terra. Tirou os discípulos, e Mormon deve ter se sentido sozinho, porque ele guardava os mandamentos, ele era fiel. Então eu imagino ele aos 15 anos, né, um momento da adolescência que a gente está se debatendo por muitas coisas. Você comparou muito bem com o Joseph Smith, que também aos 14 estava nesse debate. E aí o Senhor visita ele. E ele conhece a bondade de Jesus. Ele faz uma tentativa de pregar no 16, mas ele diz, minha boca foi fechada, fui proibido de pregar-lhes, porque eis que se haviam rebelado deliberadamente contra o seu Deus. Então, como os discípulos apóstolos não estavam lá, ele não podia pregar, por mais que ele desejasse fazer isso. Então imagina, viver isolado, né, sem poder
falar das coisas da retidão e vendo o povo indo de uma iniquidade a outra. E desconfortável espiritualmente, óbvio, mas assim, para um rapazinho que desde criança tá sempre, era sempre em contato com o Senhor, né? Então, e aí é interessante que ele fala que os ladrões de Gadianton se achavam no meio dos lamanitas e infestaram a terra de tal forma que os habitantes começaram a esconder na terra seus tesouros e tornaram-se escorregadios. Os tesouros se tornaram escorregadios. Sim. Gente, eu pensei neles. Mas você sabe, essa é uma profecia de Samuel, que ele tinha falado com a iniquidade. Eles iam guardar alguma coisa e ia desaparecer. Sim, tipo, sim. você pôs uma ferramenta ali, quando você volta, não tá mais. Não tá mais. E... Tipo na nossa casa, as meias que a gente perde. Quem tem irmão, às vezes sente que essa maldição tá lá. Põe um chocolate, olha só, veio um chocolate no aniversário, vou guardar aqui. De repente, o que aconteceu? Maldição se tornou escorregadio. Não é só com irmãos, não. Quando você tem netos, também acontece. Nossa, Somos os doces da casa desaparecem, não sei o que acontece. As meias, a gente vai lavar as meias. Gente, não acha os pares, enfim. Elas desaparecem. Mas aqui a situação estava complicada para você ver que a iniquidade, ela sempre vai trazer consequências. Às vezes, nós somos levados, né, a pensar que um pecado não vai gerar uma consequência ruim. Mas, à medida que esse pecado ele continua e se torna iniquidade, né, as pessoas se tornam afastadas de Deus, as consequências virão mais cedo ou mais tarde. Aqui eles estavam sofrendo a consequência de anos pecando. E o Senhor disse, olha, basta, vou tirar meus discípulos e os seus tesouros vão ser escondidos e vocês vão perder, suas ferramentas vão ser colocadas no lugar, elas vão desaparecer e não tem paz, não tem sossego, não tem segurança. Exato. Só o Mormon mesmo e a família dele ali, né? Eles estavam conseguindo sobreviver a toda essa iniquidade, né? E eu acho muito interessante, quando voltando um pouquinho dele ter sido visitado, né? Eu gosto muito dessa palavra, foi visitado pelo Senhor. A Nefe fala isso também, né? Que o Senhor o visitava e tal. Eu achei tão interessante. E só que às vezes a gente pode pensar assim, puxa, o Senhor apareceu para ele e tal, legal, foi isso que aconteceu. E nós, né? Eu estou muito longe de Mormon, né? O Senhor nunca vai me visitar, né? Claro que não, né? O Senhor pode nos visitar através do seu Espírito. Sim. Então essa visita pode ser constante dependendo das nossas atitudes, de como a gente está. O Senhor pode nos visitar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nas nossas tristezas. E Ele está sempre nos visitando. Eu sinto isso, né? Quando eu participei do FSY no ano passado, nós lá durante nós tínhamos 700 jovens ali. Eram muito jovens. E aí a gente precisava muito da presença do Senhor ali para nos ajudar. Sim. E, gente, o FSY, aqueles que já participaram, né, sabem disso, como o Senhor visita a gente durante o FSY. É uma coisa impressionante. A gente sentia realmente Ele nos visitando. Ele não aparecendo fisicamente, mas digo, pelo seu Espírito, a gente sentia que Ele estava ali conosco. Então, não pense que Mormon, só os profetas veem o Senhor. Também não precisa a gente ver. A gente precisa sentir. É muito mais forte sentir do que ver até. Né? Satanás pode imitar um anjo de luz, mas ele não pode fazer a gente sentir, né, o Espírito de Deus, a paz que vem do Espírito. Então, não pense que você não está sendo visitado. Você pode ser visitado sempre, né, pelo Senhor. Isso é perfeito o que você falou. Eu quero dar uma outra perspectiva da palavra visitar, que a gente chama a primeira visão, né? Uma aparição. Mas o irmão Dale Bradford, que é o diretor da Central das Escrituras em português, uma vez ensinando sobre isso, ele disse, na verdade foi uma visitação e não uma visão apenas. Eles visitaram, eles realmente apareceram, não foi algo que aconteceu na mente de Joseph Smith. Eles realmente estavam lá, no bosque, diante do profeta. E eu acredito que aqui também foi uma visitação. Agora, eu estou de acordo. Deus, Ele pode nos visitar, mesmo que nós não vejamos Ele. E em várias ocasiões da minha vida, eu senti a presença de Deus e Ele perto de mim. Isso não é para uma ocasião apenas quando você está isolado, na escola, na família, né? Quando você está procurando guardar os mandamentos, todo mundo parece estar zombando e está fazendo coisa errada, você se sente sozinho. Não é apenas nessa ocasião que você pode sentir a presença de Deus. É todo momento, pode ser constante, porque nós temos direito ao dom do Espírito Santo. E quando ele fala que
provei e conheci a bondade dele, né? De Jesus. Por que ele provou, né? Eu fico imaginando do que ele falou, né? Do que ele pediu perdão, o arrependimento ali. Então, quando a gente prova da bondade do Senhor, quando a gente sente o perdão dos nossos erros, né? E a gente sabe ali, e eu concordo plenamente com o que você falou, né, Tomazine, assim, o sentimento, né, o Senhor, as experiências que a gente tem, elas podem deixar marcas indeléveis no nosso coração. Coisa que muitas vezes a imagem é esquecida, né, às vezes nos nossos olhos. Mas no nosso coração, os sentimentos e as impressões que a gente tem, elas muitas nunca vão ser esquecidas. É verdade. Juntando as coisas que vocês falaram sobre... Não precisa ser perfeito para sentir isso, né? Eu não acho que Mormon era perfeito. Talvez o que tenha levado ele até a essa reflexão e buscar o Senhor seja parecido com o profeta Joseph Smith. Joseph, a gente frequentemente diz que ele estava buscando uma igreja, né? Mas não era apenas isso. Quando nós lemos o relato de Joseph com mais atenção, a gente percebe que ele estava angustiado porque não sabia como obter salvação. Ele queria ser salvo, mas não sabia. Ele tinha que se unir a alguma igreja? Qual delas, então? Então, a dúvida que estava no coração dele era: como eu vou ser salvo? Como eu vou me aproximar com Deus? Porque ele falava: eu sou falho, eu tenho pecados, né? Depois, quando ele vai receber a visita de Moroni, que é o filho de Mormon, como ser angelical, ele também estava aflito: eu cometi tanto erro na juventude, eu não sou bom. Então, nós não precisamos ser perfeitos para se aproximar de Deus. E ele não exige perfeição para nos visitar. Ele pode nos confortar, ele pode guiar a gente apesar dos nossos erros. A gente só precisa ser humilde a ponto de procurar ele. E estar dispostos, né? A servi-lo, porque o Senhor vai nos usar de ferramenta, né? No meio de quem precisar e de que situação for, nós podemos ser uma luz para as pessoas, né? Como o Mormon foi para nós, quão gratos nós somos hoje por esse profeta. Sim. Né? E por uma vida inteira que ele dedicou, né? Para que... E ele sabe, né? Ele fazendo o resumo aqui, enfim, do registro dele, e daí ele compilou o livro de Mormon, ele sabe o porquê que ele fez, né? Que iam ser para nós, para nossos dias, né? Para os gentios, enfim. Então, quão gratos somos mesmo pelo livro de Mormon, pelo trabalho que ele fez, né? Eu acho que no vendaval aí da vida, nos nossos desafios, muitas vezes a gente não consegue ver o que vem à frente, né? Mas ele com certeza tinha a visão eterna, né? Eu acho que muitas vezes a gente pode esquecer. E que bom que ele tinha percepção rápida, né? Sim. Para agir e fazer. Vamos continuar então aqui no capítulo 2. Podemos passar o capítulo 2 aí? A gente vê que continua aí, né? Batalhas, guerras, sangue. Mas agora ele tem 16 anos. Sim. E o pessoal percebe: esse rapaz aí, ele tem um porte interessante. Ele né, pode competir ele fala no Arnold. Ele tem tá tomando muito whey protein. 16 anos. É novo, né? 16 anos. Para ser comandante, né? Ele não era só muita um soldado. Responsabilidade, né? Ele muita comandou os exércitos. Mas eu acho que é interessante isso, né? Como aqueles que guardam os mandamentos, eles se destacam. E no momento de crise, as pessoas recorrem àqueles que são fiéis. Quando tudo parece estar tranquilo, as pessoas zombam. Mas no momento de necessidade, elas vão atrás da liderança espiritual daqueles que são fiéis. Nunca aconteceu com vocês? Acho que já deve ter acontecido na escola, em algum lugar. Você é diferente e tal. Eu queria te contar uma coisa. Isso já aconteceu, né? Aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Claro, né? Com certeza. Quando você vive o evangelho, as pessoas veem que realmente isso que o Lucas falou, né? A pessoa vê que tem algo diferente. Aí ela quer confidenciar alguma coisa, quer pedir um conselho. Né? E isso é muito legal. Quer saber mais sobre... Nossa, por que você é diferente? Não fala palavrão. Sim. É porque quanto mais a gente cumpre as coisas, mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente abre o canal para Ele nos moldar, nos transformar, nos capacitar, né? Para fazer o que nós precisamos, as grandes responsabilidades, né? Como foi com Ele. Tem uma luz que brilha, que às vezes nós que nascemos na igreja, a gente não percebe isso, né? A gente só vai saber dessas coisas quando alguém fala. Aí você fala, não. Ou se a gente já é muito tempo membro da igreja, mesmo sendo converso, a gente também não percebe que o Espírito está com a gente. Só quando alguém fala alguma coisa, nossa, eu estou percebendo que isso é diferente.
Isso é porque a gente está tão acostumado a viver na luz do Senhor que para nós não é aquele grande impacto mais, né? Mas a gente não pode duvidar que o Senhor está com a gente. E estava com ele também. Por isso, ele era jovem, era uma responsabilidade grande, mas ele estava confiante de que ia conseguir, porque... Ele achava que eles iam se arrepender. Exato, ele tinha uma esperança, né? Ele tinha essa esperança. Ele tinha essa esperança, mas... E eu fiquei pensando, né, logo que eu cheguei na missão, assim, como que era, aquele sentimento que você vê todo mundo, e é o certo. Que você vê que todo mundo tem um potencial, que todo mundo pode entrar e que, mesmo que às vezes a pessoa tá te dando várias desculpas, você fica lá insistindo. Aí no final da missão você já... Essa pessoa acha que não vai, então vamos passar pra outra, aquela coisa. Mas ele tinha 16 anos e cheio do espírito, então que bom, porque eu sempre penso nisso, sabe? Como o Senhor quer que nós estejamos dispostos a fazer o trabalho, porque na verdade quem vai fazer é Ele, o Espírito Santo vai fazer, vai confirmar, né, no coração das pessoas. A gente tá falando muito aqui, e a luz que ele era também ao redor das pessoas, tudo bem, a gente vai ver que... Não deu. Agora, o mas versículo 12... Não tinha nada a ver com ele, né? Não tinha nada a ver com ele. Ele fez a parte dele, ele né, exalou aí as coisas boas. E o versículo 12 mostra isso. A expectativa e esperança que ele tinha isso. E a realidade. Ele bate no final da missão. Diz assim: aconteceu que quando eu, Mormon, vi sua lamentação e seu pranto, né, ou seja, do povo dele, tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se dentro de mim. Conhecendo eu as misericórdias e a longanimidade do Senhor, supondo, portanto, que ele seria misericordioso com eles, para que se tornasse novamente um povo justo. Mas... aí tem o 13. Mas que é o problema. Eis que minha alegria foi vã, porque seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Eles não se chegavam a Jesus com o coração quebrantado e espírito contrito. Amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer. Não obstante, lutavam com a espada por sua vida. E aí ele diz, né, no próximo, eu vi que passado era o dia da graça para eles. Ele deve ter sido um momento... né? Nossa, muito triste. Porque eles achavam que eles ganharam a batalha, não foi o Senhor. Uhum. E eram os dele, né? O povo dele, né? Ganhamos a batalha. Nossa, isso podia, puxa, foi o Senhor que nos ajudou, vamos se arrepender, vamos mudar. Não houve mudança, né? Então isso e quando perdiam a batalha, ficava triste, oportunidade de se arrepender. Mas não, amaldiçoavam a Deus. Eles estavam tão distantes, tão insensíveis. Aquela coisa que Nefe ensinou, né? Da perda da sensibilidade, né? Que aconteceu com a mãe Lemuel, né? Isso é uma coisa terrível, porque quando você chega nesse ponto, você já não acredita em mais nada, você já perde a esperança, você perde sua fé. Você perdeu a sensibilidade. Fica apático. Exato. Né? Acho que foi o Elder Soares que falou sobre também apatia espiritual. Né? E isso é muito triste. Até que no Vem Segue-me, ele fala, né? A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Né? E fala pra gente estudar e preencher. E ver as diferenças. Eu tive algumas experiências como bispo, né? Como a gente destaca também, de pessoas que a tristeza não era segundo Deus, era segundo o mundo. Tipo assim, errou, por exemplo, eu fico imaginando, e a tristeza, assim, as pessoas vão ver, as pessoas vão saber que eu errei. Não assim, eu errei, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu já vi muito disso também, assim, né? E imagina o que você deve ter visto. Mas então, um exemplo que eu tenho, que é forte, é que a filha de um determinado membro da igreja ia se casar no templo. E eles não estavam ativos na igreja. E eles não iam poder entrar no templo. Aí eles começaram a frequentar a igreja para poder pegar a recomendação para o templo. Para poder ir no casamento da filha. Quer dizer, não era um arrependimento segundo Deus. Né? Não era tristeza segundo Deus. Era, eu quero a recomendação para poder assistir o casamento da minha filha dentro do templo. Então, como é que eu não vou estar no casamento, né? Estão querendo comprar... a entrada no templo. É só um exemplo, tem outros, né? Claro. Mas esse é um exemplo que eu me lembro bem e eu expliquei para eles, as coisas não funcionam assim com o Senhor. Não é assim que funciona. A tristeza segundo Deus é um verdadeiro arrependimento. A mudança, a transformação, quero ser diferente, quero fazer as coisas diferentes. Não por um motivo, né, como esse, né? Então é só um exemplo disso aí, né? A outra coisa que eu queria comentar
ainda nesse tema, é o discurso que a Laurinha já comentou, da Michelle D. Craig, lá sobre o contentamento divino. Ela cita, gente, esse discurso, vocês têm que ler várias vezes, né? E ela fala para as mulheres, né? Sim. Mas eu adoro os discursos das mulheres. Todos os discursos que as mulheres falam. E quando elas falam para as mulheres, ainda eu gosto mais de ouvir, porque serve para mim. E aí ele disse o seguinte, né? O Elder Neil Maxwell, olha só. O descontentamento divino surge quando comparamos o que somos com o que temos poder para nos tornar. Isso é muito legal. Não fazer comparação com os outros. É comparação comigo mesmo. Isso. Esse descontentamento, o Daniel Maxwell fala assim, é bom esse descontentamento. É tipo, eu vou fazer a minha oração, eu falo, Senhor, eu estou muito aquém do que o Senhor espera de mim. De mim, né? Nossa, mas eu quero chegar, me ajuda, né? E a gente busca isso. Não assim, eu quero ser igual o Lucas. Sim. Sou eu contra eu mesmo. Que é o que ela fala depois, né? Pensei nos meus Exato. limites. E você não pode... Que é o desânimo paralisante que ela fala. Quando você se compara ao outro, você desanima. Mas quando você se compara a si próprio, aonde você pode chegar, e isso é maravilhoso. Então essa frase ficou muito forte para mim. Né? E tem a ver com essa coisa da tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus é eu me comparar comigo mesmo e dizer, Senhor, me perdoa porque eu não estou atingindo a estatura do meu espírito, do meu potencial que o Senhor deu para mim. Então, acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, sabe? E nas nossas orações a gente se aproximar mais do Senhor fazendo isso. Não desanimado, não é isso, é totalmente o oposto. É buscar o ânimo do Espírito para a gente poder atingir o nosso potencial. É igual os 2 pães e 5 peixes lá, né? 3 pães, não, como é que é? 2 pães e 5 peixes, né? Não, multiplicou. É isso mesmo. E aí o Senhor multiplica, mas é o que tinha. O que eu tenho? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. É o que eu tenho. Mas qual é o meu potencial? Com Cristo, eu alimento uma multidão. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Que com o Senhor, a gente atinge o nosso potencial. Sim. Sem Ele, a gente não consegue. Isso precisa dar pra gente esse ânimo, né? Exato. Essa coisa, nossa, eu posso ser muito mais. Né? A gente acha que não é suficiente. A gente é suficiente. A gente é suficiente com Cristo. Com Cristo. Em Mormon 3, no versículo 2, o Senhor dá uma chance para eles. Fala, vocês podem atingir seu potencial. E ele disse para o profeta Mormon, né? Clama esse povo, arrependei-vos e vinde a mim, sede batizados e reorganizai minha igreja, sereis poupados. Mas não adiantou. Ele clamou e o povo não quis ouvir. Quer dizer, o Senhor sempre vai dando chance para nós e nós recusando, até que passada é a oportunidade. O Espírito não vai lutar para sempre. Existem algumas pessoas que pensam que Deus ele vai ser tão misericordioso a ponto de roubar a justiça. Ou seja, cometemos o pecado, temos que pagar o preço. Mas Deus é tão misericordioso que não precisa pagar o preço. Que não precisa pagar o preço. Você pode continuar em pecado e que Deus vai salvar. Isso vai contra os princípios das salvar Escrituras. em nossos pecados, né? É de nossos pecados e não em nossos. Então, se nós queremos estar nos céus e viver com Deus, se nós queremos ser poupados aqui nessa vida, nós precisamos nos arrepender e ir a Cristo, ser batizado, reorganizar a igreja. Às vezes a igreja está bem organizada na nossa ala, na nossa estaca, mas nós estamos desorganizados como membros da igreja. Nós não estamos cumprindo o nosso chamado, nós não estamos frequentando o templo, nós não estamos vivendo os mandamentos. Então a gente tem que reorganizar os assuntos do evangelho na nossa vida e pôr em ordem a nossa casa, para que a gente possa merecer as bênçãos de Deus. E como a gente precisa realmente estar atento para percebermos que nós fomos poupados, né? Nessas férias a gente teve um episódio bem assim, marcante. O Senhor poupou a vida do meu marido, dos meus irmãos, do meu filho e dos meus sobrinhos. Eles foram pro mar num final de tarde, tudo muito rápido. E resumindo, o mar quase os levou. Nunca havia acontecido nada disso com a nossa família.
E todos saíram ilesos. Vou resumir bem, né? Nós oramos, nós gritamos, nós clamamos ao Senhor. E tudo deu certo. Eu tô pensando aqui nesse povo, né? E eu sou grata que a gente conseguiu ver isso a tempo. E que nós temos o tempo aqui nessa terra pra gente poder fazer a obra do Senhor, né? E a gente percebeu que a gente foi poupado. Foi uma experiência muito forte. Nunca achei que eu ia viver isso. Ver quase perder boa parte da minha família pro mar. E ouvir o socorro, né? A voz deles, o desespero. Foi, enfim, algo que ficou marcado na nossa família. Mas eu fiquei refletindo sobre isso, né? E que agora realmente é um momento de se arrepender e vir ao Senhor e permanecer no seu evangelho, cumprindo com os convênios que a gente fez eternos no templo, né? Eu senti muito a mão do Senhor, nós sentimos nessa experiência, o Senhor poupou. E porque o Senhor, Ele salva os seus, né? Em momentos assim, e que a gente sabe que a gente tem um propósito, né? Eles ficaram e permaneceram porque existem propósitos a serem cumpridos aqui nessa terra. E quisera que esse povo tivesse sentido isso, né? Essas experiências, as mais difíceis, né? São as que mais nos aproximam do Senhor, né? Com certeza. Ou não. Ou Porque não também, o que né? ele estava escrevendo aqui... para quem vive os mandamentos. Então, isso, Uma experiência tão forte como você teve, que tem a ver com a vida das pessoas que você ama. Aí ele estava tendo também essas pessoas que eu amo, eu conduzi eles, por 3 vezes eu venci. E ele tá assim, desesperado. Eu fiz tudo o que eu podia para salvar eles. E não sei exatamente o que aconteceu lá, mas eles estavam se afogando. Sim. Eles estavam se afogando e ele estava gritando, ele estava tentando ajudar e as pessoas se afogando. Então, imagina o desespero dele de saber que passada, como fala aqui, né? Passada era... A graça. A graça. E eu só lembrei disso porque foi muito recente, né? Semanas atrás, acho que 3, né? 2 semanas atrás. Então, muito recente e não foi passada a hora da nossa graça. E eu sou grata ao Senhor por isso. E realmente eu tenho um testemunho de que se nós guardarmos os mandamentos, nós vamos ver que somos poupados, né? E quisera que eles tivessem feito isso, mas que agora é a oportunidade de a gente aprender, que é um dom às vezes também, né? Que todos nós podemos desenvolver, aprender com as histórias de outras pessoas, testemunhos de outras pessoas, né? O que eu vejo assim, tem um presidente da igreja que disse assim, ouse estar só, né? Presidente Monson. Ele disse, ouse estar só. E eu fiquei pensando em Mormon, em Moroni. Moroni ainda ficou mais sozinho. Mas Mormon, né, ele vendo ali aquele povo, né, tem até uma gravura, né, de Mormon ali junto com Moroni, ele assistindo o povo, todo mundo morrendo. Ficou ele e a família só. E mesmo, então, assim, às vezes a gente se sente sozinho, né? A gente se sente sozinho. Dentro da nossa casa, talvez alguém viva só, é membro da igreja, todo mundo é contra a igreja, sei lá, ou todo mundo, e você está ali sozinho, as pessoas à sua volta, no seu trabalho, vão contra e pregam contra a igreja, sei lá, às vezes você está sozinho. E é interessante o exemplo dele para mim, né, de Mormon, de Moroni, né, mesmo estando só, ele permaneceu fiel. Porque era tudo contra, né? Tudo contra. Absolutamente. Ele não conseguiu estabelecer a igreja era ele e a família dele. Imagina estar sozinho, né? Nessa circunstância. Então, mesmo que você esteja só, lembre-se sempre disso, né? O Senhor está com você. Com certeza. Você nunca está sozinho, realmente. É verdade. Posso compartilhar Claro. Uma experiência quando eu estava estudando essa parte? Eu me lembrei de uma situação que eu vi com uma criança na escola. Eu ainda estava fazendo estágio de observação e eu estava nessa turma, eram crianças de 6, 7 anos e eu estava sentada atrás de uma menininha, eles tinham terminado a tarefa, a professora deixou eles desenharem o que eles quisessem. E as crianças estavam desenhando várias coisas e comentando, mostrando o desenho pro outro. E aí eu notei o desenho da menina na minha frente, ela estava desenhando o templo.
E ela estava fazendo aquilo de uma forma tão reverente, né? Aquela turma, aquele momento, né, de descontração. E ela estava desenhando ali com muito carinho o templo, né? E eu fiquei pensando hoje nas nossas vidas, né? Às vezes a gente está perto de outras pessoas que não seguem o evangelho, que desistiram, né? Às vezes por enquanto. E às vezes a gente não sabe muito, né? Como ser essa luz, como a gente, às vezes a gente se preocupa como a gente vai soar, o que as pessoas vão pensar, do que a gente vai dizer, né? Mas a gente precisa se preocupar com que o Senhor, né? Ele olha das nossas ações, como nós soamos para Ele, como as nossas atitudes soam para Ele, né? Não importa os rótulos que as pessoas vão nos dar, como elas vão nos interpretar. É claro que assim como aquela menina, a gente tem que ser reverente, manso, humilde, quando a gente lida com as outras pessoas, né? Quando nós estamos socializando com as pessoas, mas a gente precisa lembrar disso, que o que importa é como nós soamos para Ele, né? É o quanto nós estamos conectados com Ele e não desistir de ser essa luz, né? Aquela menininha foi uma luz para mim naquele dia. Eu nunca esperei passar por aquela experiência naquele dia, né? Tão comum. E até hoje é uma experiência que me lembra e me ajuda em vários momentos. Uma coisa simples. Tão né? simples. Tão reverente. Posso fazer um outro comentário? No versículo, você falou do 12? Tá, então, eis que eu conduzira, apesar de suas iniquidades, eu os conduzira várias vezes à batalha e amara-os segundo o amor de Deus. Achei tão legal isso, né? Que se achava em mim. Por mais iníquos, né, que eles estavam, ele amava muito. E o Senhor também, né? Com todo o meu coração. E o dia inteiro eu levava a minha voz, a minha alma a Deus, em oração por eles. Não obstante, era sem fé. Olha só, por causa da dureza do coração deles. Ele está dizendo que não tinha esperança mais. Sim. Ele fez tudo, né? E é forte isso, né? Assim, eu orei sem fé. Né? Parece uma coisa assim, não, ele perdeu a fé. Perdeu a fé no povo. Fé no povo, na iniquidade, né? Não tinha mais. E assim, eu achei tão legal ele citar o amor, né, que Deus tinha, que se achava nele por amar aquelas pessoas. Isso foi muito forte para mim, porque a gente precisa amar as pessoas que são, mesmo os iníquos. Sim, com certeza. Mesmo os iníquos, porque o Senhor ama. E quem somos nós para dizer... Nós não somos melhores, né? Não somos. Somos todos mendigos. O Senhor ama igual. O Senhor ama igual e vê igual. Nós somos melhores. Então, a gente precisa amar as pessoas, por mais ruins e erradas que elas possam. E eu acho que vai de encontro com 15, porque o Senhor fala, minha é a vingança e eu retribuirei. Então, ou seja, é do Senhor isso. Ele vai resolver. Nós, basta que... Bom, ele fez a parte dele ali, né? Muito, mas muito. Foi muito além mesmo. Foi muito inspirado pelo Senhor. Ele, como ele fala aqui também no 13, que ele venceu, livrei-os das mãos dos inimigos e eles não se arrependeram dos seus pecados, né? Ele ajudou muito o povo, mas ali estava o Senhor disse, vou varrer eles da face da terra. Acabou. Já deu. Cumprindo profecias, desde Nef e Alma fazem essas profecias, né? Que eles seriam destruídos por causa da iniquidade. E aí, daquele momento em diante, ele fala, ok, não vou mais conduzir vocês, vou permanecer como testemunha passiva do que está acontecendo. E aí ele apela para nós, porque ele sabe esse registro vai chegar para nós. Ele começa a falar aos gentios, e ele está falando, estou escrevendo isso para que vocês saibam que vocês devem comparecer ante o tribunal de Cristo. Está no 20. Todas as almas que pertencem a toda a família humana de Adão, e deveis comparecer para ser julgados por vossas obras, sejam elas boas e más. Aí ele apela, acrediteis no Evangelho de Jesus Cristo, que tereis no meio de vós, e também para que os judeus, o povo do convênio, tenham outra testemunha, além daquele a quem viram e ouviram, e de que Jesus, a quem mataram, era o próprio Cristo e o próprio Deus, e quisera persuadir todos vós, confins da terra, vos arrependerdes e vos preparardes para comparecer perante o tribunal de Cristo. Ninguém tem uma compreensão talvez tão grande quanto o Mormon sobre as consequências terríveis do pecado e iniquidade, porque ali era uma civilização inteira em pecado. Então Deus ia destruir. E ele estava advertindo, porque ele sabia, pessoal, chega um tempo em que não tem mais. Se vocês persistirem em seus pecados,
Deus vai varrer vocês completamente da terra. Né? Porque a gente vive num mundo muito iníquo. E as pessoas acham que não tem responsabilidade no pecado, mas ele diz, um dia vocês vão prestar contas. Um dia vai chegar e vocês vão se apresentar diante do tribunal de Cristo. E se suas obras forem más, vocês vão ser expulsos. Acho tão lindo que ele, né, essa colocação no tribunal de Cristo é o juízo final, né? E que nós, tudo que foi feito aqui, vocês vão ser julgados pelo que vocês foram dados, pelas oportunidades. Isso faz a gente refletir também, né? Quais são as oportunidades que a gente teve de nos arrependermos, né? Com essa experiência aí que eu contei, nova vida, assim, no sentido assim, nossa, percepção maior agora, como eu preciso me arrepender todos os dias, como eu preciso estar apta a sentir o Espírito Santo, a me guiar em todas as decisões que eu fizer, né? Guiar os meus filhos, guiar minha família, o que eu tenho feito, né? Esse é o momento, essa é a hora para a gente estar vivendo aqui, nos arrependermos, crescermos, né? Essa vida é o tempo que temos, né? Que fala nas Escrituras. Quando o presidente Nelson falou aquela vez que a gente tinha que se arrepender todo dia, né? Achei até um pouco estranho, sinceramente. Bem forte. Foi forte, né? Vindo do profeta, lógico, a gente tem que ter percepção rápida. Mas eu achei interessante. Aí eu fiquei meditando, né? Por quê? Por que a gente tem que se arrepender todo dia, né? Bom, todo dia eu faço coisa errada, com certeza. Né? Mas o interessante do se arrepender todo dia é que quando você quando você olha e fala assim, é como se você relata para o Senhor, né? Chega lá, Senhor, eu fiz isso hoje, né? Me perdoa e tal. E aí o que vai acontecer no dia seguinte? Você vai evitar fazer aquilo errado de novo. Então você vai se tornando cada vez melhor em cada coisa errada que você está fazendo. Quer dizer, se você se arrependeu do dia, poxa, agora, nossa, eu estou sendo melhor. Então você vai se limpando, você vai se transformando, se purificando todo dia. E aí, ao invés de ser uma oportunidade, ou ao invés de ser um momento em que a gente vai receber chicoteada, em que vai ser algo difícil, é um momento, arrependimento, de nos achegarmos a Cristo, de nos achegarmos ao Senhor. Porque muitas vezes, porque ele fala assim, as Escrituras falam muito de deixar que os iníquos, né, deixam o arrependimento para outro dia, para depois. Pro fim. Não, é agora. Mas por quê? Porque eu acho que as pessoas não têm a compreensão, entendimento claro mesmo do que é o arrependimento. É a oportunidade que a gente tem de chegar ao Senhor, de entender o seu amor, de crescermos mesmo, né? E não porque, né, essa questão que eu falei de receber chicoteada, de ficar de castigo, não é isso, né? É um processo em que a gente vai sentir a mão do Senhor. É uma dádiva, né? É uma dádiva. Quem não quer sentir, poder se né? arrepender. E o interessante de você se arrepender todo dia é que você começa a se tornar mais sensível a pequenas coisas, a pequenos erros que você tem. Porque você vai chegando num nível, né? E qualquer coisinha, nossa, não podia ter feito isso, eu não podia ter visto isso, não podia... Coisas pequenas, nossa, meu quarto tá muito bagunçado, sei lá. Coisas no começo, assim. talvez você se arrependa por ter falado uma palavra ruim pro seu ente querido. Mas depois de um tempo, você fala, poxa, eu não falei uma palavra ruim, mas também não falei nada bom. Aí você, deixa eu falar, eu te amo, eu Você gosto vai de você. levando a barra, né? Vai levando a barra. Dando a segunda milha, né? Isso é interessante. É o que ele fala no 5, mais ou menos, eu acho, pulando um pouco, né? Porque assim, o 4 é só sangue. Só sangue. Vai Carnificina. Pode torcer aqui. Carnificina. É batalha, ele fica muito triste, o 5 também. Mas aí ele chega assim e fala... Eis que o Espírito, no 16, eis que o Espírito do Senhor já deixou de contender com os seus pais, estão sem Cristo e sem Deus no mundo, e são levados de um lado para o outro como palha ao vento. Eles já foram um povo agradável, e tinham Cristo como seu pastor, sim, e eram guiados por Deus o Pai. Agora, porém, eis que são guiados por Satanás, como a palha pelo vento e como um barco que sem velas nem âncoras, ou nada que possa dirigi-lo se torna joguete das ondas, e assim são eles como o barco. Eis que o Senhor reservou suas bênçãos, que o povo poderia ter recebido na terra, para os gentios que possuirão a terra. E aí então ele fala de nós, gentios, né, que viríamos muitos séculos depois para herdar aqui as bênçãos que eles poderiam ter tido. Exato. Mas que por causa da iniquidade, por não se arrependerem diariamente, eles acabaram perdendo a sensibilidade que a gente já falou e se tornaram como uma palha ao vento, quer dizer, indo para um lado para o outro, Satanás conduzindo eles até que eles fossem completamente destruídos.
E uma coisa interessante, a gente fala que a gente vai ser levado no tribunal e a gente vai ser julgado e tudo mais, mas o que eu vejo é que não é só lá, né? Lá vai ser o pior, claro, né? O julgamento final vai ser o decisivo, mas aqui também a gente é julgado, assim, eu sei que é uma palavra um pouco dura, né? Mas é julgado pelo Senhor, porque assim, se você faz as coisas certas, você recebe as bênçãos, é claro isso. Não que você não vai ter dificuldade, provação, não é nada disso. A gente vai ter. Mas que bom que a gente é julgado o tempo todo, que aí eu falo, nossa, se eu for pro julgamento final do jeito que eu tô agindo hoje, eu tô condenado. Peraí, deixa eu mudar isso agora, né? Então não fica esperando para o julgamento final. Não, o Senhor vai me perdoar, o Senhor vai ver que eu fui bonzinho, que eu não sei o que eu fiz isso, fiz aquilo de bom. Com certeza. Agora é o momento, a gente tem que pensar. Eu acho que esses capítulos dão essa resolução muito clara para nós, ó. Vai chegar um dia em que vocês vão se apresentar perante Deus. Se a gente anda com a consciência disso todo dia, com a sensação de prestar contas a Deus, a gente cumpre melhor o nosso dever perante a sociedade, perante a família, perante Deus. Porque a gente sabe, não, tem que prestar conta. Eu não sei quando eu vou morrer, pode ser a qualquer momento, então eu preciso andar na linha. Não, eu só ia falar que, partindo também do princípio da questão do descontentamento, tipo, como eu quero chegar lá? E outra, uma coisa que a gente estava conversando no carro, que eu falei, né, que eu vi uma frase que é: como que eu vou viver eternamente com alguém que eu não conheço? Se você não convive, se você não tem relacionamento com o seu Pai Celestial, você não o entende. E, portanto, você não o ama. Então a gente precisa amar. Eu quero viver eternamente, quero chegar no juízo final, mas para poder viver eternamente na presença do Senhor, Jesus Cristo, dos meus familiares, as pessoas que eu mais amo. Mas será que eu amo Deus mesmo? Né? Porque amar é servir. E Cristo falou isso, né? Eu não vos conheço, né? Aqueles que chegarem lá sem. É isso. Eu não te conheço. Você não me conheceu. Exato. Falou de Cristo tudo, mas eu não te conheço. Uma vez eu ouvi, né? Que se hoje nós não aprendemos a amar as coisas celestiais, você vai achar o reino celestial chato, né? Isso. Você nem gosta, você nem aprendeu a se moldar, você nem quer estar lá. Então, é misericordioso. Cada um vai pra onde se sentir realmente à vontade. É isso, Essa né? é uma perspectiva interessante, porque eu acho assim, tudo bem, a gente vai entrar no reino celestial, mas que tipo de conversa eles têm lá no reino celestial? Exato. Que tipo de filme eles assistem na Netflix? Será que eles assistem filme? Que tipo de roupa eles vestem? Quer dizer, se a gente não conseguir viver a lei celestial agora, será que a gente vai ter preparado para depois, né? Mente celestial, começa isso. Por isso o profeta disse, ó, pense celestial. Acho que foi no Father Gong ou Father Rasbin que falou um discurso que ele falou sobre isso. O Senhor é tão misericordioso que a gente não vai para um lugar onde a gente não sente a vontade também confortável. Porque é isso. Quais tipos de conversa eu vou querer ter, né? Claro. Então, no capítulo 6 tem a grande e última batalha entre nefitas e lamanitas. E ali ele fala dos vários capitões, né, com os seus exércitos, eles caem. Aí fala, Lamã caíra com seus 10.000, Gigal caíra com seus 10.000. Não necessariamente era 10.000 guerreiros que estavam ali. Essa é uma unidade militar. Então ele apresenta as unidades militares que foram sendo destruídas. E é um massacre terrível. A gente já vem de várias guerras, várias batalhas nessa mesma grande guerra. Os nefitas são expulsos e acabam sendo concentrados em um só grupo, e lá também os lamanitas vão destruindo eles. Eu participei dos vídeos do livro de Mormon como figurante, né? E lá estavam também vários outros figurantes. Eu acho que eram cerca de 300 pessoas. E nós representamos as batalhas, mas a gente vai poder ver quando sair, né? Espero que eu apareça lá no fundo, meio como que fala? Não dá pra ver muito bem, mas eu vou estar lá e vou apontar pra vocês se eu aparecer. Enfim, depois dessa representação, a gente foi para uma outra cena onde apenas 24 nefitas sobreviveram. 24? Só 24. Eu era um desses 24 sobreviventes. E eu fiquei, apesar de ser uma cena de batalha, onde a gente tinha o sangue falso, assim, né, sujeira, e tinha as espadas e tudo aquilo bem forte, né? E tem algumas cenas, eu não sei nem se vai entrar no final, de crianças, porque aqui mulheres e crianças lutaram também, né? E mulheres batalhando e crianças sendo mortas. Nossa, terrível. Apesar de tudo isso,
a gente sentiu muito o Espírito. E a gente aprendeu muito como o Senhor, Ele era misericordioso, porque por tantos e tantos séculos, Ele estava insistindo com o povo de Néfe, olha, guardem os mandamentos, guardem os mandamentos. Eles tiveram até o privilégio de receber o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele ministrou pessoalmente por vários dias aqui. Mas eles, como um porco que come o próprio vômito, né? Um cachorro que come eles fizeram a mesma coisa. Eles voltaram à iniquidade aqui, passado era o dia da graça. E aí tem uns versículos, acho que sim, muito bonito, triste, mas bonito ao mesmo tempo. 16. A partir do 16. Isso é lindo demais. Porque daí ele levantou, né? Ele conta que eles foram rechaçados, assim, e daí ficaram esses 24. Na verdade, ele sabe porque depois eles levantaram e viram que tinham 24, e aí ele vai falar no 16, né? Ele vai no monte, né? E vê toda aquela destruição. Nossa, e aí ele cena, fala, né? Cena horrível. E o que ele fala no 17? E minha alma estava despedaçada de angústia por causa da morte de meu povo. E clamei, ó vós formosos, como pudestes vos apartar dos caminhos do Senhor? Ó vós formosos, como pudeste rejeitar aquele Jesus que estava de braços abertos para vos receber? Eis que se não tivesseis feito isso, não teríeis caído. Eis, porém, que caíste, e eu choro vossa perda. Ó vós, belos filhos e filhas, vós pais e mães, vós maridos e mulheres, vós formosos, como pudeste cair? Mas eis que haveis partido, e meus lamentos não vos podem trazer de volta. E logo chegará o dia em que vossa mortalidade se revestirá em mortalidade. E esses corpos que agora se decompõem em corrupção, logo se tornarão corpos incorruptíveis. Então tereis que vos apresentar perante o tribunal de Cristo, para serem julgados de acordo com vossas obras. E se tiverdes sido justos, sereis abençoados com vossos pais que partiram antes de vós. Ó, se tivesseis arrependido antes que essa grande destruição vos sobreviesse. Eis, porém, que partiste. E o Pai, sim, o eterno Pai dos céus, conhece vosso estado, e Ele procede para convosco segundo sua justiça e misericórdia. Sabe, uma vez o presidente Hinckley usou esses versículos para falar dos inativos, as pessoas que não estão indo para a igreja. E eu até contei para vocês, né, que eu encontrei recentemente uma moça, uma senhora da minha ala que está inativa, a família inteira ficou afastada da igreja por alguns anos, e fiquei surpreso de saber que ela assiste os vídeos que a gente faz. Eu fiquei muito feliz de saber isso, que ainda tem uma vontade de aprender mais do Evangelho de Jesus Cristo. E eu sei que existem muitos motivos pelos quais uma pessoa pode se afastar da igreja. Não dá pra gente colocar todo mundo em uma coisa assim, brigou com o bispo, por isso que se afastou, né? Não é, tem muitos motivos, razões importantes, e eu sei que cada caso é um caso, e eu entendo que às vezes é uma dor tão profunda que tem acontecido, que a pessoa simplesmente, por mais que ame Jesus Cristo e o Evangelho, não sente que deve voltar, né? Mas eu gostaria até de fazer um apelo para todas as pessoas que se afastaram da igreja, que voltem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o caminho é difícil, de dor. Às vezes você vai ter que ver pessoas que você brigou por alguma razão no passado, às vezes vai ter que resolver algum pecado que tenha acontecido e você tem vergonha de como as pessoas vão te olhar. Enfim, tem muitas coisas. Mas vocês são belos filhos e filhas, vocês são pais e mães, vocês são maridos e mulheres, vocês são formosos à vista do Pai Celestial, vocês têm um potencial eterno. E tudo o que Ele quer é dar as maiores bênçãos para vocês. Então, parte disso significa ser um membro ativo da igreja, porque tem o sacramento, tem o templo, tem convênios, tem possibilidades maravilhosas, tem o convívio com os irmãos, que sim, tem desafios? Tem, mas como toda família, tem os desafios. Então, se algo no passado aconteceu que fez você ficar longe, resolve. Volta para a igreja, fala com o bispo, os irmãos vão te receber bem, e não importa a gravidade do que tenha sido, tudo pode ser resolvido. Porque se a gente não der os passos para ser um membro ativo e para voltar e para servir, talvez seja tarde demais.
talvez a gente caia, espiritualmente falando, como os nefitas caíram, e aí não vai ter mais oportunidade de receber certas bênçãos. E aqui a gente leu, não lembro agora qual capítulo, que Mormon fala que Cristo estava de braços abertos para recebê-los. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. E o Lucas falou para aqueles irmãos que estão menos ativos, né? E é a pura verdade. O Senhor está de braços abertos. Ele continua de braços abertos. O braço dele, no Velho Testamento fala muito, né? Meu braço está desnudo, né? Que o manto dele vem até aqui, ele faz assim para te buscar, né? Desnudei o meu braço, né? Ele fala isso. Eu tô aqui, ó. Apesar de tudo que vocês fizeram, ele não está preocupado com os teus erros, está preocupado com sua mudança, seu arrependimento, a sua volta. É isso que ele quer. Né? A parábola da ovelha perdida, ele está ali, ele está na busca, ele está se oferecendo para trazer você de volta. E eu me lembrei tem até um vídeo da igreja, né, que fala de um homem que estava menos ativo, que roubava, usava drogas, e talvez vocês conheçam esse vídeo, e fazia um monte de coisa. Ele foi preso várias vezes. Aí um dia ele foi fazer um assalto, o cara mesmo da igreja, ele foi fazer um assalto, ele assaltou lá, e aí ele roubou o dinheiro e saiu, e se escondeu no meio do mato, próximo do lugar onde ele tinha assaltado. E chegaram a polícia, né? A polícia chegou e tal, e ele ficou ali pensando, né? E ele, sempre que ele estava na cadeia, ou sempre que ele estava numa situação difícil, ele orava para o Senhor e ele sentia o Senhor. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, se arrepende, muda, eu estou aqui para te ajudar. Né? E ele falava, como assim, Senhor? Eu sou um cara que faz tanta coisa errada. Como assim o Senhor está aqui? Ele sentia, olha que interessante, né? E aí, nessa última vez que ele fez esse assalto, que ele estava lá, assim, ele falou, nossa, ele ficou lembrando do rosto da pessoa que ele fez o assalto. Ele falou, eu não posso fazer mais isso, né? Mas eu estou perdido. Estou totalmente... Tudo que eu já fiz de errado na minha vida, o Senhor nunca vai me perdoar. Nunca vai me perdoar. E ele ouviu de novo a voz. Eu ainda estou aqui. Então, o Senhor está aqui, o Senhor está do seu lado. Mesmo, não importa o que você fez, arruma a sua vida, né? Conserta, vai lá. O que você tem que fazer? O Lucas falou, o que você tem que fazer para arrumar a sua vida? Arruma. É difícil, é complicado, mas ele está ali ainda. Ele está de braços abertos, ele está com o braço... Você não vai fazer isso sozinho, né? Isso, Ele vai estar perto para te ajudar. Nesse caso, se eu me lembro o vídeo, ele teve que cumprir a pena. Sim, ele cumpriu 9 anos, e aí ele saiu, casou-se com uma moça firme na igreja, casou no templo, teve filhos, tudo mudou totalmente a vida dele. Agora, assim como mãe, eu não consigo imaginar nada que a Maia possa fazer que afaste ela do meu amor, que eu deixe de amá-la. E eu sou muito imperfeita. Então imagina Deus que é perfeito, né? A gente não pode achar que a gente tá longe dele, que a gente foi longe demais. A gente nunca vai estar longe demais, porque se a gente consegue ter tanto amor pelos nossos, imagina ele que é perfeito, que conhece a gente muito antes daqui, né? Esse é o sermão da montanha, quando o Senhor fala, né? Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Com certeza, Ele não quer que a gente chegue nesse estado terrível, e Ele apela através dos seus profetas, escrituras. Olha quantos recursos existem hoje, né? Existe Marta Maria, existe as escrituras no aplicativo, existe a voz dos profetas. Então, assim, se algo na sua vida tem que mudar, e às vezes até a gente está falando para as pessoas que estão afastadas da igreja, mas às vezes a gente está indo na igreja, mas não está vendo o evangelho, né? Às vezes temos vícios, às vezes temos alguma coisa escondida, está na hora de resolver. Talvez vai demorar anos para resolver, mas vale muito a pena pagar o preço do arrependimento, ter a tristeza segundo Deus, pedir desculpa, restituir, fazer todo o necessário para que você possa mudar, porque você não vai estar sozinho nesse processo. Deus não é uma coisa assim, Ele espera que a gente se arrependa para então Ele encontrar. Não, Ele está junto com a gente durante o processo de arrependimento. Como uma mãe que ama o filho, não vai abandonar o filho no momento mais difícil dele. Com certeza o Pai Celestial vai estar perto.
e o amor do seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. E assim a gente vai poder vencer. Ninguém está num buraco tão profundo, né, que a luz da expiação não possa atingir, né? Que eu não posso chegar lá. Padre Roland, perfeito. Roland falou. Acho que ficamos por aqui, né, com esse sentimento tão bom, com o Espírito confirmando aqui no nosso coração, dessas coisas que são verdades eternas, sempre foram, sempre e sempre serão, né, que vocês tenham sentido esse mesmo Espírito confirmando no coração de vocês essas coisas, que vocês tenham uma boa semana. Aproveitem para procurar Eduardo Tomazini, os vídeos dele são sensacionais, do Lucas. Está na Central das Escrituras. E comenta conosco coisas que você sente que fizeram a diferença na sua vida e que trouxeram você ao arrependimento. Comenta conosco porque pode ser coisas que nós estamos precisando ouvir. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.